Muito boa noite. Oi, pessoal. Vamos entrando e dando oi. Tudo bem com vocês? Me contando aí como que tá som, como que tá tudo. Que hoje a nossa live é muito legal, muito. Vou colocar aqui perguntas na caixinha. Sobre efeito platô. Hoje a gente vai falar sobre efeito platô. Eu sei que de vocês, vários já ouviram falar sobre isso. Direto vocês me perguntam sobre. E eu acho que é um ponto muito legal pra gente falar, porque isso acontece com muita frequência, né? As pessoas, o que é o efeito platô em si? Vocês sabem? Alguém aí já viveu, vive? Me conta. Aproveita e lembra de sempre me mandar bastante coraçãozinho aqui embaixo, que eu amo, faz eu ficar muito mais na live se vocês me mandam muitos corações. E o segundo ponto é de mandar essa live para aquela amiga, para aquela pessoa que você sabe, que vive te falando que eu tô no efeito platô, mas eu queria saber de vocês. Me mandem aí, já ouviram falar? Nunca ouviram falar? Já tiveram? Já acham que tiveram no efeito platô? Me contem. Vão me contando aí nos comentários para eu poder entender. Rami falando que já viu o que é o efeito platô. Porque é isso, gente. Às vezes a gente ouve muita coisa falar, né? A internet tá aí com muitas informações, a gente vê muita gente falar sobre efeito platô, mas às vezes a gente mesmo não sabe exatamente o que significa, o que é. Então, para vocês conseguirem entender direitinho, o efeito platô ele acontece muito quando a gente está emagrecendo, num processo de emagrecimento, e aí a gente para de emagrecer. Então, é aquela estagnada. Tem uma frase muito comum, assim, que vocês falam muito, que a gente vê as pessoas muito falarem, que é: eu comecei a emagrecer, tive muito resultado no início e depois estagnei, Marcela. Já perdi 10, já perdi 15 quilos e depois estagnei. Quando as pessoas fazem dietas, como por exemplo, jejum intermitente, dieta low carb, principalmente quando faz uma low carb muito agressiva, que é quase uma dieta cetogênica, eu vejo muito também as pessoas entrarem nesse processo, né? De entrar numa cetogênica e também estagnar. Então, essa perda, essa parada na perda do emagrecimento, parada na perda de gordura, que a gente chama de efeito platô. Alguém aí já viveu, já emagreceu e parou? Começou a emagrecer, começou a ter resultado e depois não conseguiu evoluir mais nos resultados? Me contem, não me deixem tímida aqui. Me contem se vocês já entraram nesse processo, assim, de começar a emagrecer e não conseguir evoluir. Estagnar. O emagrecimento parar. Então, isso acontece muito frequente, né? E aí, a gente tem como driblar isso? Tem. A gente consegue driblar esse efeito platô, né? E por que é interessante você driblar? Ó, a Delvane mandou que já viveu isso aí também, a Ana já viveu. Isso aí, gente. Acho que todo mundo que já tentou emagrecer já passou por isso, né? A Ju tá colocando que o problema é não conseguir ganhar peso. Mas aí, Ju, o não conseguir ganhar peso é um pouco diferente, sabe? Às vezes o seu treino tá sendo insuficiente, às vezes sua alimentação. E aí eu te falo que 90% das pessoas que não conseguem ganhar peso é porque a alimentação é insuficiente, tá? Tem uma outra que mandou aqui, a Janaína, mandou que já viveu isso também. A Delvane, ó, emagreceu 32 quilos e agora não emagrece mais. Isso é muito comum, tá, Delvane? E é muito comum, assim, ou quando você faz por conta própria esse processo de emagrecimento, ou quando você, às vezes, até tá em acompanhamento, mas não diversifica o estilo da sua dieta.
Então, o que que é isso que é o importante, assim? É como se o corpo, ele se adaptasse àquele processo de emagrecimento. Então, por exemplo, você é uma pessoa que consome muito carboidrato no seu dia a dia, muito pão, pão de queijo e tudo mais. No primeiro momento, quando você tira esse pão aí da sua vida, o seu corpo ele ainda não sabe usar, por exemplo, a gordura como fonte de energia. E aí ele faz o quê? Ele fica ali tentando buscar o carboidrato que ele não acha, não encontra, porque você tirou da sua dieta. E aí ele faz o quê? Ele vai lá e começa a perder gordura. E aí sim ele usa aquilo como uma fonte de energia. Só que depois de um tempo ele aprende a fazer isso. Então, pacientes que fazem isso com muita frequência, que tiram o carboidrato com muita frequência, que fazem dietas muito restritas, elas tendem a entrar nesse efeito platô. Justamente por isso. Então, é hora da gente mudar. Então, por exemplo, se eu entrei com uma dieta cetogênica no primeiro momento, que é uma dieta com até 5% de carboidrato, 10% de carboidrato, mais ou menos. E entrei no efeito platô, é hora de eu subir esse carboidrato. Só que aí que tá, não é subir o carboidrato comendo pão de queijo, comendo pão de sal, comendo doce, não é assim. É subir lá nos carboidratos mesmo do seu almoço, por exemplo. Uma mandioquinha, uma batata doce, uma batata normal, batata comum, arroz integral. É subir de um carboidrato que seja mais complexo, mas que ele possa melhorar essa questão toda. Porque se você mantiver naquele processo lá de menos de 1%, menos de 5%, por exemplo, de carboidrato, seu corpo daqui a um tempo vai adaptar. Mas ao mesmo tempo, a gente não fica migrando também o tempo todo. Ah, essa semana eu faço cetogênica, essa semana eu faço high carb, essa semana eu faço baixo carboidrato, porque aí também não deu tempo do seu corpo ajustar isso. Então, lembra? Às vezes a gente vai lá, tá fazendo uma dieta, aí a gente vai e no começo, assim, diminui o carboidrato, começa a ter dor de cabeça, mal-estar, tudo mais. Então, muitas vezes, quando a gente começa a melhorar isso, a gente também mudar a dieta não é um bom momento. Por isso que quem é meu paciente sabe que a gente não fica nessa migração, cada semana fazendo uma coisa. A gente vai, mantém, a gente não deixa entrar no platô. Se por acaso o paciente demorou muito para voltar e entrou num platô, ele volta. E aí a gente vai e muda a estratégia. Mas estratégias alimentares, elas não precisam serem mudadas toda semana, não precisam ser mudadas todos os dias. Mas se a gente mantiver na mesma estratégia durante anos, por exemplo, existe uma tendência a entrar e manter nesse efeito platô. Outro ponto importante que eu acho fundamental a gente falar aqui é o tipo de treinamento também. Então, quando você tem um treinamento de alta intensidade, você faz uma atividade baixa intensidade, isso não vai te ajudar a queimar gordura. Outra questão, ou quando você começa a fazer só um tipo de atividade, um tipo de esporte, um tipo de atividade física, o seu treino mesmo na academia, ele é sempre do mesmo jeito. Por que a gente vê as pessoas falarem muito que o CrossFit emagrece? Porque o CrossFit faz isso, ele trabalha várias áreas do seu corpo, ele trabalha várias modalidades. Então, tem hora que ele pega o seu cardio, tem hora que ele pega o seu sistema aeróbico e anaeróbico, né? Então, mais de força, musculação. E tem hora que ele pega mais o aeróbico ali. Então, te coloca para correr, te coloca para saltar uma caixa, te coloca num treino de alto impacto e alta intensidade. E aí, é essa oscilação que faz com que a gente tenha mais resultado. Então, por isso que as pessoas, de forma geral, gostam muito do CrossFit. Perguntar, o CrossFit emagrece? Não é o CrossFit em si que vai emagrecer, obviamente. Mas para quem tá num ponto de vista, eu não tô falando de nível de competição, tá, gente? Eu tô falando a pessoa que tá ali, tá fazendo uma aula, vai fazer uma aula 3, 4, 5 vezes na semana, que seja, mas que ela é um atleta amador ali, ele faz aula de CrossFit. Aí o CrossFit vai ajudar muito nesse ponto. Mas se você tem um bom educador físico,
ele também consegue variar esse seu estímulo para também te ajudar a sair do efeito platô, para você não ficar sempre fazendo o mesmo tipo de treino, o mesmo estilo de treino e tendo os mesmos resultados. Então, a gente precisa ajustar a dieta, então a alimentação, ela não ficar só num determinado estilo. Então, por exemplo, não ficar só no jejum intermitente, ou não ficar só na low carb, ou só numa dieta cetogênica por muito tempo. A gente fazer essa variação, essa ciclagem aí desse estímulo, e junto com isso a gente também fazer o estímulo do seu treinamento. Então, se você, por exemplo, faz como aeróbico uma corrida, você não ficar só em corridas de longas distâncias, você fazer tipo uns hits. Ah, Marcelo, mas eu já faço hit. Não, então se você já faz já hit, vamos tentar fazer uma corrida mais distante. Vamos tentar essa semana a gente fazer 5 quilômetros, aumentando, chega até 10, depois a gente volta a fazer hit. Então, intercalar, andar tudo junto. A pessoa que te acompanha no seu metabolismo, a pessoa na sua dieta, no seu treinamento, andar todo em conformidade. Porque isso faz toda a diferença. Isso muda mesmo. E não deixar de lembrar que a gente tem sempre que estar atento à questão dos seus exames, né? O metabolismo, ele vem lá desde a sua tireoide. Será que essa tireoide está funcionando bem? Será que ela está otimizada? Será que seus níveis de vitamina D, seus níveis de complexo B estão ok? Será que a sua insulina tá boa? Todo esse conjunto otimizado de metabolismo, de sono, de treino, de atividade de alimentação, eles juntos vão fazer com que você não entre no efeito platô. Mas aí, pode ser que em um determinado momento a gente chegue naqueles casos de quando a mulher já tem um percentual de gordura muito baixo. Por exemplo, uma mulher que chegou num percentual de gordura lá de 20, 22, 18% numa bioimpedância. Essa mulher, esse homem que seja, ele vai precisar, homem um pouco mais baixo do que esses níveis que eu falei, ele vai precisar sair menos, ter menos exceções. Então, isso é uma coisa que eu converso muito até lá no consultório. Chega um momento que a gente tem 2 caminhos na nossa frente, assim, que você tem que escolher. Para você ter um percentual de gordura mais baixo, você precisa abrir mão de mais coisas. Em um determinado momento, você precisa abrir menos mão. E aí, você é a pessoa que mais vai saber se você está disposto a ir por esse caminho ou se você está disposto a ir por esse. Então, quando a gente tem percentuais de gordura muito baixos, não é que você... Ah, não, agora com esse percentual de gordura muito baixo, eu entrei no efeito platô. Aí já não é efeito platô. Aí é a delicadeza, o refinamento do processo. E esse refinamento, você com certeza vai precisar ter menos exceções, ter exceções mais controladas, não consumir açúcar, por exemplo, não consumir bebida alcoólica. E aí você vai precisar saber se você está disposto para isso, para chegar nos seus 10, 12, 15% de gordura. Ou não, Marcela, isso eu não quero abrir mão da minha vida social, eu não quero abrir mão. E isso, gente, não existe certo e errado. Eu acho que isso existe até fases da sua vida. Existiram fases da minha vida que eu preferia abrir mão de qualquer coisa para isso. Existem fases da minha vida que eu prefiro não abrir mão para isso. Então, são momentos, são objetivos. Às vezes, seu sonho é subir na balança e ver uns tantos por cento lá de gordura. Você atingiu essa meta e você se dá por realizada. Então, esse final ali do processo de emagrecimento, que as pessoas, né, quando você tem um percentual de gordura já bem baixo, que as pessoas às vezes acham, acreditam, não é efeito platô. Aí, dificilmente é um efeito platô, tá? Aí é mais essa questão do refinamento, do detalhe. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não é feito para ter tão pouca gordura, principalmente nós mulheres. E aí, quando você quer ter pouquíssima gordura, você está lutando contra a fisiologia dele. Você está lutando contra aquilo que é normal para o corpo.
aquilo que ele precisa para poder te dar a sua produção hormonal, para fazer a produção dos seus ovários direitinho, para fazer a produção da sua tireoide direitinha. Então, eu tô modificando isso. E essa mudança que eu faço, que faz com que, às vezes, por ser contra a fisiologia, né, a gente fica um pouco de, mas eu não tô conseguindo chegar no resultado que eu desejo, porque aí você precisa não abrir mão mesmo. Agora, quando você está num processo de emagrecimento, olhando aqui, você está em processo de emagrecimento, você começa a emagrecer, e aí você tem lá resultado 2, 3, 4 quilos, 20 quilos, igual mandaram aqui pra gente, estagnou, é hora da gente fazer uma curva, mudar aquela rota. É como se aquela rota que você tivesse seguido deu certo até ali, mas tem um buraco muito grande ali, que você não vai dar conta de desviar. Se você for tentar passar, você vai ficar caindo no buraco, caindo no buraco, caindo no buraco. Então, o que é a nossa opção? Mudar a rota. Vamos fazer um balão, vamos fazer um retorno e vamos chegar onde a gente precisa, tá? Conseguiram entender aí? Alguém se identificou em algum desses processos aí? Deixa eu prender direito esse cabelo, que eu fiz um trem aqui tão esquisito. Que aí a gente faz todo esse caminho pra gente conseguir chegar no lugar que a gente tanto deseja, que a gente tanto almeja. Mas a gente precisa entender o caminho que a gente precisa seguir. Então, eu costumo dizer que, assim, efeito platô, muitas vezes, é muito mais algo vendável na rede social para você ter um aconchego, tipo, nossa, não dá certo, eu vou ir ali, do que algo que realmente existe, porque a gente dificilmente consegue se manter no mesmo estilo, tá, gente? Não tô falando todo mundo, tô falando dificilmente todos nós conseguimos manter no mesmo estilo. O negócio é que, às vezes, também, quando a gente começa a perder muito peso, a gente começa a se permitir pequenas exceções. E aí, a gente vai fazendo um monte de pequeninas exceções que rotineiramente fazem com que a gente vá comendo de pouquinho em pouquinho e a gente aumente esse consumo aí que a gente tem no nosso dia a dia. Então, isso é um ponto também muito importante para a gente ficar atento. Será que eu não voltei com hábitos que eu tinha anteriormente? Será que eu não regredi nesse meu momento? Será que eu não passei a ter mais exceções, a quebrar mais minha rotina? Isso é muito comum e vale a pena olhar criterioso nosso para ver se a gente realmente está mudando de vida ou se a gente fica criando pequenininhas exceções. Não, então hoje é só esse chocolatinho. É só esse docinho. É só esse bolinho. É só esse biscoitinho. E aí, de um pouquinho em pouquinho, a gente cria um montão. Tá bom? Então, conseguiram entender o que é efeito platô? Adoro ter vocês aqui, viu? Nossa live de segunda, 8h30. Lembrando vocês que a gente tem um linkzinho azul lá na bio, tem 3 e-books gratuitos que vocês podem baixar para poder ter acesso a conteúdo de receitas, conteúdo de saúde intestinal e manutenção da sua perda de peso. Muito legal os e-books. Não deixem de ir lá e se inscrever. Os 3 são gratuitos, é só você se inscrever. Não tem nada mais a fazer. Só ir lá e deixar seu nome. E aí você vai receber no seu e-mail o e-book. Tem a lista lá para as nossas lives, para vocês estarem sempre aqui comigo nas lives, serem notificados das lives. E uma listinha de transmissão lá também, que se você faz a inscrição, você recebe e-mails. Tem o site, tem blog, tem várias opções. Então, não deixa de ir lá e fazer sua inscrição agora, tá bom? A Moema maravilhosa me dando até boa noite aqui já. Boa noite, meus amores. Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui, tá? E não deixem de baixar os e-books. Vocês vão ver que vocês vão ter mais conhecimento ainda para entrar e adquirir nesse processo, tá? Tchau, tchau, tchau.